Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 115 e lemos os 3 primeiros versos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos notar essa última expressão. E tudo faz como lhe agrada. Vamos ainda ao livro de Efésios, capítulo 1. Apenas a parte final do verso 11. Efésios 1, 11. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aqui notemos a expressão: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ainda um último versículo em Romanos, capítulo 11. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E aqui notemos essa última pergunta. Quem foi o seu conselheiro? Pai, mais uma vez, confiamos tua palavra lida às tuas mãos. Esperamos em ti. Concede-nos iluminação espiritual, para que possamos ver como o Senhor vê. Abre nossos olhos, elevando-nos para uma visão a partir do teu ponto de partida. Ajuda-nos nessa noite. Esperamos tudo de ti. Pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, conforme iniciamos pela manhã, Deus tem um eterno propósito. Deus tem uma sublime intenção. Se isso é verdadeiro, nós temos uma responsabilidade única de sabermos qual é a sua sublime intenção. Não é questão de sabermos detalhes do propósito de Deus inicialmente. É questão de sabermos qual é o cerne, o centro, o âmago dessa sublime intenção de Deus. E se então sabemos qual é, e somente o Espírito Santo pode abrir nossos olhos, iluminar os olhos do nosso coração para sabermos, como o apóstolo disse tão claramente na sua epístola aos Efésios. Se isso se torna verdadeiro em nós, então a próxima pergunta, como iniciamos pela manhã, é: será que temos estado envolvidos naquilo que então é a sublime intenção do coração de Deus? Corremos um risco enorme, todos nós como cristãos, de estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor não está envolvido. E por outro lado, não estarmos envolvidos com o que realmente o Senhor está envolvido. Nós somos bastante apressados em colocarmos nossas mãos à obra, desconsiderando que quando o Senhor chamou, mesmo nos tempos do Velho Testamento, aqueles sacerdotes para o serviço, o primeiro lugar onde eles recebiam, primeiro o sangue e depois o óleo, era no seu ouvido. Então, posteriormente nas suas mãos e posteriormente no seu pé. O ouvido direito, a mão direita e o pé direito.
Isso mostra a norma de Deus para que nós possamos servi-lo e nos envolvermos com o que Ele está envolvido. Primeiro nós precisamos ouvi-lo. Qual é então o seu sublime propósito? Com o que Deus está envolvido? Qual é realmente a intenção do seu coração? O que conta para Deus em tudo o que Ele faz? Então, após ouvir o Senhor com clareza, conhecer seu propósito, sua mente, seu coração e até, no caso, sua vontade específica, quando assim se requer, então nós colocamos nossas mãos à obra, baseado naquilo que ouvimos. Essa foi a grande lição de Maria de Betânia. Ela não deixou os pés do Senhor, enquanto não tivesse ouvido de todo. O texto sugere que também Marta poderia estar assentada aos pés do Senhor, porque o texto diz que Maria quedava-se assentada, sugerindo que enquanto Maria continuou ali até o fim, Marta se levantou para o serviço, numa hora indevida. Então o Senhor teve que repreendê-la, falando sobre a boa porção que Maria havia escolhido. Então conhecer, ouvir, saber, ter os olhos do coração iluminados, conhecimento espiritual, como a Bíblia chama, não é uma opção para nós cristãos. É uma absoluta necessidade. E se o Senhor permitir numa outra sessão, em um outro dia, nós vamos buscar ajuda na Palavra de Deus para compreendermos pelo menos 5 aspectos do que significa conhecimento espiritual. Qual é a diferença dele e outros tipos de conhecimento? O que ele realmente produz em nossas vidas quando é genuíno conhecimento espiritual. Mas, por enquanto, o que interessa para nós aqui é checarmos na Palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo que então mostre a nós mesmos se nós estamos claros o suficiente na nossa compreensão do que a Bíblia chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E resumindo em pouquíssimas linhas o que falamos pela manhã, alguns textos em particular e a Epístola aos Efésios de uma maneira única vão nos dizer que o propósito eterno de Deus, a sua maior e mais sublime intenção, é fazer todas as coisas serem reunidas, congregadas e submetidas a seu Filho Jesus Cristo como cabeça. O centro de glória do propósito eterno de Deus é o próprio Filho de Deus. Ele é o resplendor da glória. Hoje nós teremos, agora à noite, 2 sessões e vamos reservar a segunda para entrarmos no assunto da igreja. Onde nós entramos nessa cena de glória? Então iremos a alguns textos. Mas ainda precisamos de algo mais sobre esse que é o centro, o fulcro, o cerne dessa sublime intenção de Deus, o próprio Filho de Deus. E penso que alguns textos, no meio de tantos outros, serão de ajuda para nós, para que o Espírito Santo, na sua fidelidade, possa abrir nossos olhos para ver então por que essa sublime intenção se centra no Filho mesmo. Quem é esse Filho? Como o Pai o vê? Quais são essas dimensões da sua glória, segundo a Bíblia? Então, irmãos, os 3 textos que lemos inicialmente, todos eles apontam de uma maneira ou de outra para esse conselho eterno de Deus. E nós nos alegramos muito ao lermos Romanos 11:34, porque quando Paulo faz aquelas perguntas em Romanos 11, de 33 a 36, nós sabemos que todas aquelas perguntas nos levam a crer que realmente Deus não precisou de ajudador nenhum. Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, porque tudo é a partir dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele mesmo. Então aquela frase última, a segunda pergunta do verso 34 de Romanos 11 diz assim: quem foi seu conselheiro? Alguns dizem que o propósito de Deus de ter criado Adão no 6º dia, e de alguma forma nós não podemos discordar com eles, é que Deus não queria pessoas dando palpite nos seus conselhos. Depois que ele tinha tudo pronto, então ele colocou o homem no seu jardim, no Éden.
Ele não pôde dizer nada a respeito do lugar onde ele estava. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E quando nós olhamos essa pergunta de Paulo em Romanos, quem foi seu conselheiro, como que dizendo claramente, é uma pergunta retórica, como é chamado. E é óbvio que nessa pergunta retórica, Paulo está dizendo, ele não tem conselheiro. Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir? Também ninguém. Deus é único em tudo que faz, em tudo que planeja, em tudo que executa. Quando ele chama cooperadores, porque de Deus nós somos cooperadores, ele não os chama, estritamente falando, porque precisa deles. Um Deus que precisa não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que não precisa. Ele não tem necessidade. Tudo ele fez conforme lhe agrada. Salmo 115. Não por necessidade, mas porque era prazer, alegria, desejo do seu coração de amor. Então, um Deus de necessidades, essencialmente falando, é claro, não é o Deus da Bíblia. Em Efésios 1, verso 11, parte final, já lemos, Paulo está nos ajudando a entender Romanos 11, 34. Quem foi seu conselheiro? Ninguém foi seu conselheiro, porque ele não carece de conselheiros. E por quê? Efésios 1, 11, parte final. Porque ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Então Deus aconselhou-se consigo mesmo. Quando Deus se aconselhou consigo mesmo? Ele se aconselhou consigo mesmo num conselho eterno. O conselho eterno da Trindade. Quando não havia nada, um átomo sequer, apenas o Deus incriado. O Deus que não precisa de nada e nem de ninguém. O Deus que é autossuficiente, o Deus que é autônomo e o Deus que é livre. Nós gostamos de usar essas duas últimas palavras para nós com o peito bem cheio. Quando o jovem gastou 6 anos, 7, 8, 10, quem sabe, de universidades, fazendo seu curso, se especializando, e ele conclui seu curso e arruma o seu primeiro emprego, ele diz assim, agora eu sou autônomo. Não é essa palavra que ouvimos? O único ser autônomo no universo é Deus. Porque para ser autônomo, precisa viver de si, por si e para si. E somente Deus pode viver de si mesmo. Somente Deus pode viver por si mesmo. E somente Deus vive para si mesmo, de uma maneira plena, pura, eterna, perfeita. Somente Deus é livre. Não há nenhum outro ser livre no universo. Na acepção da palavra liberdade. Sim, Deus criou anjos e homens com poder de decisão e de escolha. Mas isso não significa, em essência, do sentido, liberdade. Porque agir com liberdade é agir sem influência de nenhuma outra coisa alheia a si próprio. Isso é ser livre. E o único ser que age com um único critério de decisão, que é ele mesmo, é o próprio Deus. Deus é o único ser livre, na acepção da palavra. Todos os mais são criados. E todos os mais, pela própria essência do assunto, dependem dele, do seu Criador. Então quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Agora precisamos dar mais uns passos. O Salmo 115, verso 3, que lemos, diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Romanos 12, texto tão conhecido, os 2 primeiros versos, usa 2 vezes essa palavra agradável, se referindo ao próprio Deus, dizendo assim, apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional ou serviço espiritual. E no verso seguinte de Romanos 12, o verso 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Agora vamos notar aqui essa expressão de grande ajuda para nós. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Por quê? Porque a sua vontade é boa, porque Deus é bom. A sua vontade é perfeita, porque Deus é absolutamente perfeito. E a sua vontade é agradável, porque ela dá prazer para Ele próprio. Então, irmão, sim, esses 2 versos de Romanos 12 falam sobre consagração. E estão falando sobre nós. Apresenteis vossos corpos. Isso para Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável. Esses somos nós. Mas o verso 2, quando usa a expressão para que experimenteis, aí também estamos nós vamos entrar nessa experiência. Nós vamos realmente saber, conhecer, experimentar que a vontade de Deus é boa, sempre boa. Que a vontade de Deus é perfeita, sempre perfeita. Não atrasa, não se adianta, não erra. Perfeita. E vamos experimentar que ela é agradável. Esse é um privilégio nosso. Mas, em si, o versículo diz o seguinte, que embora nós possamos e devemos entrar em toda essa experiência, a vontade de Deus é o que ela é, conforme descrita aí, para Ele mesmo. Sua vontade, no ponto de vista dele próprio, é boa. Claro, Ele é bom. Sua vontade, no ponto de vista dele mesmo, é perfeita. Não poderia ser diferente. Ele é perfeito. E a vontade dele, do ponto de vista dele, dá um completo prazer para ele. Então é dito, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus dá prazer para Ele mesmo. Agrada a Ele mesmo, a si mesmo. Por quê? E aí nós terminamos pela manhã. Porque o versículo 10 de Efésios 1, que lemos, diz que a vontade dele, o aspecto mais central dela, e claro, mais glorioso, é que ele reúne, ele resume todas as coisas em Cristo. Ele torna a congregar, ajunta, reúne e encabeça, coloca tudo debaixo de um único cabeça e governo, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. E quando ele concebeu esse propósito de glória, por isso é chamado Pai da Glória, em Efésios 1:17, porque ele concebeu no seu coração eterno, lá na eternidade passada, antes da criação do mundo, uma cena de glória que iria se manifestar. E nessa cena de glória, que tem múltiplos aspectos, inclui a igreja, inclui sua criação, inclui hostes de anjos, inclui os joelhos daqueles que o negaram, submetidos a ele, inclui os joelhos de demônios dobrados diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra, confessando que Jesus é o Senhor, não para salvação, é óbvio, não há salvação para demônios, mas um reconhecimento de que ele é o único cabeça designado por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo, e todo joelho se dobrará. Então, diante dessa cena de glória, quem está no centro? O seu próprio Filho. E o privilégio da igreja foi que nessa concepção eterna, dessa cena de glória, que tem o Filho como centro, Deus chamou outros para participarem. De uma maneira única, que anjos mesmo os que não caíram, mesmo os arcanjos, mesmo o Miguel, mesmo o Gabriel, não participarão desta cena de glória, como a igreja participará. O motivo é muito claro. Nenhum anjo, ou querubim, ou serafim, ou arcanjo, ou seja o que for, recebeu dentro de si mesmo a natureza de Deus. Deus só compartilhou sua vida e natureza com o homem que ele criou, com aqueles que foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Isso então mostra por que a nossa posição é única no propósito eterno de Deus. Lembre-se, Deus não compartilha sua natureza e vida com anjos, só com aqueles que ele elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, voltando ao ponto central da cena de glória, o Filho. Abra, por favor, Provérbios capítulo 8 agora. Vamos ver um pouco mais desse, que é o centro dessa cena de glória. Provérbios capítulo 8 é um capítulo muito especial no que concerne a uma visão de Cristo, no que ele era em Deus antes da criação de todas as coisas. Então é dito no versículo 12 do capítulo 8
falando sobre a sabedoria, aplica-se um pronome pessoal a ela. É dito: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Porque o autor do livro de Provérbios, Salomão, ele vai no capítulo 8 do seu livro personalizar a sabedoria. A sabedoria, segundo Salomão, em Provérbios, no capítulo 8, não é um atributo de Deus. Importante você notar isso. A sabedoria em Provérbios 8 é uma pessoa. Porque um atributo não pode dizer eu. Uma virtude não pode dizer eu. Somente uma pessoa pode dizer eu. Então, o versículo 12 de Provérbios 8 mostra que a sabedoria, que vamos ler aqui algo sobre ela, é personificada. E aí, para que tenhamos já uma luz clara, mesmo antes de ler o texto, Paulo escreve aos Coríntios, agora na luz plena da revelação de Cristo no Novo Testamento, 1 Coríntios 1:30, Paulo diz assim: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual Cristo se tornou para nós sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Ainda no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz assim: nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando ele está confrontando a pregação do Evangelho com judeus e gentios, dizendo que para os judeus era um escândalo e para os gentios era uma loucura. Então ele vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. E como se não bastasse esses dois textos, aos Colossenses ele vai dizer de novo que Cristo é que possais ser fortalecidos com poder no seu homem interior. Assim ele diz em Efésios capítulo 3, naquela oração. E aos Colossenses ele diz algo semelhante no capítulo 2, que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, Colossenses 2:2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E aí ele vai dizer: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, irmãos, definitivamente a sabedoria de Deus é uma pessoa. A sabedoria de Deus é com S maiúsculo. A sabedoria de Deus é seu Filho, é seu Cristo. E aqui em Provérbios 8 ela está personificada e profetizada, é claro. O verbo ainda não estava encarnado. Então escute bem o que é dito sobre ela. Verso 22, vamos ler alguma coisa aqui. O Senhor me possuía. Mais um pronome, pessoal. Quem é esse me? Versículo 12, a sabedoria. Poderíamos colocá-la aqui com S maiúsculo. Seu Filho, seu verbo, seu logos. Porque o Filho não é criado, o Filho é gerado de Deus. Então o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Livro de Provérbios é poesia, não é? Um dos 5 livros de poesia. Que poesia mais maravilhosa. Obras mais antigas. O que isso significa? Me possuía antes das obras mais antigas. Uma outra maneira de dizer: Cristo na Trindade, na eternidade. Cristo na eternidade está na Trindade, porque Ele é o Filho gerado de Deus, não criado. Não houve um tempo, entre aspas, lá na eternidade em que Cristo surgiu, em que o Filho surgiu, em que o Logos surgiu. Cristo é eterno com Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz de luz. Conforme aquele conhecido credo niceno. Não é? Desde a eternidade, verso 23, fui estabelecida, porque a sabedoria personificada que está falando aqui, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Detalhe aqui. Essa expressão em si, aqui no nosso português, pode dar uma ambiguidade. Nasceu? Houve um tempo então que a sabedoria nasceu, antes ela não existia. Mas o sentido aqui é: fui gerada. Se você ler na versão espanhol, por exemplo, é exatamente colocado assim: fui engendrada ou gerada. Antes dos abismos eu fui gerada, porque Cristo, o Filho, Ele é gerado de Deus e não criado por Deus. Irmãos, nós não temos uma capacidade, nem espiritualmente falando, e muito menos intelectualmente falando, de compreender plenamente o que nós vamos colocar aqui. Nós vamos seguindo o caminho que a Bíblia nos dá na nossa pequenez e limitação.
Escute isso. O que significa sabedoria gerada de Deus? O que significa o Filho gerado de Deus e em Deus? Se não houve nenhum tempo em que ele apareceu, em que ele foi criado, porque ele é eterno como Deus é eterno. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Então pense um pouco sobre isso. O que a Bíblia nos dá a entender é Deus, a divindade, ele sempre se conheceu. Você, até certo ponto, conhece a si mesmo. Até certo ponto. E quando você conhece a si mesmo, raciocine comigo, você gera uma imagem de si que é segundo a avaliação que você tem de si. Então, se você se considera muito humilde, você vai buscar gerar uma imagem de humildade. Se você se considera muito inteligente, é assim que você vai se apresentar, como aquele que conhece bem as coisas e é bem instruído. E aí daquele que tentar te instruir, você vai ficar bravo com ele. Você já sabe, você conhece. Você tem uma avaliação de si mesmo, você conhece a si mesmo até certo ponto, e por isso gera uma imagem de você que é parcialmente igual a você, porque você se conhece parcialmente. Agora vamos pensar em Deus? Deus conhece a si mesmo plenamente. Você concorda? E Deus, ao conhecer-se, e lembra que esse ao conhecer-se é um ato eterno. Houve um tempo em que Deus começou a conhecer a si mesmo? Nunca. Deus sempre conhece a si mesmo. Um ato eterno, sem princípio e sem fim, como Ele. Deus, ao se conhecer, Ele gera uma imagem de si, que é perfeitamente igual a si, porque Ele se conhece perfeitamente. Essa imagem que Deus gera de si, ao conhecer a si mesmo, é chamada na Bíblia de o Logos. Esse é Cristo, o Filho. Por isso é dito em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Por isso é dito em 2 Coríntios capítulo 4, nós pregamos, Paulo diz, Cristo, 2 Coríntios 4:4, Cristo é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse de trevas resplandecerá a luz. 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo, que é a imagem de Deus. O autor de Hebreus usa uma palavra muito especial no capítulo 1 de Hebreus, a palavra hipóstasis. Quando ele diz, Ele é o resplendor da glória, se referindo ao Senhor Jesus, Ele é o resplendor da glória e é a expressa imagem do seu ser, ou a hipóstasis do seu ser. Significa que tudo o que a divindade é, só tem um canal de expressão. Tudo que o Pai é e tudo que o Espírito Santo é, como pessoas divinas, só tem uma expressão. Toda divindade expressa-se na pessoa do Logos, do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nunca conheceríamos a Deus, a não ser que Deus tivesse gerado uma imagem de si mesmo. E esse é o seu Logos. Então por isso João se gloria tanto quando ele vai dizer o Verbo oculto, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo baseado, o Verbo por quem todas as coisas foram criadas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Então ele vai chegar ao verso 14 e dizer, e o Verbo, esse mesmo, esse que nós estamos lendo em Provérbios. Eu estava com ele antes das obras mais antigas. Antes de haver abismos, eu fui gerada. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João vai dizer, vimos sua glória. Glória daquele que é único. Não há ninguém que possa ser colocado ao lado dele. É o unigênito gerado do Pai. Graças ao Senhor. Então é isso que Salomão está escrevendo aqui no livro de Provérbios. Sem entender nada do que ele está escrevendo, porque ele está profetizando sobre Cristo. Então, continuando, verso 25 de Provérbios 8. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, mais uma vez, eu nasci, ou eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Que linguagem mais linda, irmãos.
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Até mesmo porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Paulo diz em Colossenses capítulo 1. Quando ele traçava o horizonte, sabe qual é a palavra literal aqui? A órbita. Quando ele traçava a órbita sobre a face do abismo, quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as suas águas não ultrapassassem seus limites, quando ele compunha os fundamentos da terra, e agora vamos destacar aqui esses 2 versos. É onde, no caso, mais nos interessa. Então preste atenção. Verso 30. Então eu estava com ele, o Pai e o Filho. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias. Exatamente é essa a palavra original. Objeto de prazer, objeto de delícias. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo e regozijando. Também na língua original a palavra para folgando e para regozijando é a mesma. Fala brincando, me alegrando, gracejando, me regozijando mesmo, como foi traduzido aí. É uma linguagem de festa, uma brincadeira doméstica. Você vê que linguagem linda aí? O Pai e o Filho. Quando ele colocava os fundamentos do abismo, ali estava eu, me alegrando, me regozijando, me recriando com ele. O Pai e o Filho. Criando. Verso 31. Regozijando-me no seu mundo habitável, e agora escute, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. No verso 30, nós temos Cristo como delícias de Deus. No verso 31, nós temos a nós como delícias de Cristo. Que lindo, irmãos. Em 2 versículos, em pleno Velho Testamento, nós temos uma alusão àquela luz clara do Novo Testamento, como já citamos pela manhã, que vai nos dizer que Cristo é o mistério de Deus e que vai nos dizer que a igreja é o mistério de Cristo. Paulo ajunta essas 2 coisas em Efésios e diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, porque Cristo é o mistério de Deus e porque a igreja é o mistério de Cristo. Então, por que Deus colocou o seu Filho no centro da cena de glória? Aqui está a explicação, verso 30. Porque ele é a delícia de Deus. Todo o prazer de Deus está no seu Filho. Regozijar seu Filho, criar para o seu Filho, alegrar o seu Filho, dar todas as coisas para o seu Filho. Hebreus 1:2 vai dizer: ele é o herdeiro de todas as coisas, porque por meio dele Deus fez o universo. Que linguagem! Então, esse é o motivo de Cristo ser o centro da cena de glória. É porque ele é o centro das delícias de Deus, o Pai. Este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Vamos seguir com mais um texto. Veja, voltemos a Efésios capítulo 1, onde nós paramos pela manhã. Efésios capítulo 1, verso 9, onde nós estávamos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer, alegria, contentamento, delícias, como lemos em Provérbios, segundo o seu beneplácito, que propusera, ou que apresentou para a visão pública, ou expôs em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. O verso 11 já nos incluiu a igreja. Assunto para a nossa segunda sessão. Mas ainda vamos ficar um pouco aqui nesse que é o centro da cena de glória de Deus, o próprio Filho. Vamos para Colossenses capítulo 1.
O texto que citamos, mas não lemos. Vamos abrir esse texto. E vamos, com a ajuda do Senhor, observar alguns detalhes preciosos aqui sobre a glória do Filho. No século passado, século XX, um irmão, um estudioso das Escrituras, usou uma palavra interessante, que não existe essencialmente nem no inglês e nem na tradução que vamos buscar usar aqui, nem no português, mas que seria uma palavra excelente para nós nos referirmos a Cristo e a singularidade dele no que concerne ao propósito eterno de Deus e quando comparado a nós, os muitos filhos. Esse irmão usou a palavra otherness, que significaria no inglês uma característica de ser outro, de não ser igual. Otherness. Em português, nós, se fôssemos criar um neologismo, usaríamos outralidade. Você já ouviu essa palavra? Nunca, não é? Ela não existe. Outralidade. A qualidade de ser outro, de não ser igual a nós. Esse é o nosso Cristo. Embora o Filho de Deus tenha se feito carne, ele é outro diferente de nós. Hebreus vai dizer assim: nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Sabe o que mais ele diz? Que não tem necessidade, como os outros homens, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício por si mesmo e pelos outros. Você viu a, entre aspas, outralidade de Cristo aí? Ele é totalmente outro. Embora ele tenha se feito homem e se chamado de filho do homem, palavra que ele se aplicava a ele mais que qualquer outra, ele é um homem distinto de nós. Não há medidas de comparação entre Cristo e nós. Ele é totalmente outro. Então, aqui em Colossenses ele é descrito assim, verso 15 do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ó, irmãos, esse texto, a partir do verso 15, vai deixar tão claro porque Deus estabeleceu toda essa cena de glória tendo seu Filho como centro. O motivo, na verdade, é tão simples. É que nada e nem ninguém pode se comparar a Ele. Nenhum ser criado pode comparar-se a Ele em glória, em dignidade. Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra para imagem é tão bonita. Significa aquela impressão feita na cera pelo anel de selar de um nobre, que autenticava um documento como sendo dele. Ele não estava lá junto com o documento, ele enviava o seu documento. Ele estava lá no seu palácio. Mas aquele documento, com aquela marca daquele anel, era uma autenticação real, nobre, ele mesmo. Quando diz, ele é a imagem do Deus invisível, significa que aquela contraparte que foi impressa na cera é idêntica àquela outra parte que está no anel. Elas se correspondem. Por isso nós falamos no início. Deus, quando se conhece, ou ao conhecer-se, ele sempre se conhece, ele gera uma imagem de si, que é exatamente igual a si. Porque Deus não se conhece em parte. O conhecimento de Deus não aumenta e nem diminui. Ele se conhece plena e perfeitamente. Ao se conhecer, ele gera uma imagem de si. Ele é a imagem do Deus invisível. 2 vezes nesse contexto, de 15 a 23, Paulo usa a palavra primogênito. Olha o versículo 15. Ele é primogênito de toda a criação. E veja o versículo 18. Ele é o primogênito de entre os mortos. Localizou aí? Essas duas palavras resumem a seção toda de 15 a 23. Você pode colocar as duas frases como cabeça de coluna aqui. Ele é primogênito de toda a criação. Então ele vai dizer por que ele é primogênito de toda a criação. Já vamos ver rapidamente alguma coisa nessa seção. E depois aqui na cabeça de outra coluna, ele é primogênito de entre os mortos. E nós vamos ver por que ele é o primogênito de entre os mortos. Ou o que isso significa para ele. Então essas duas palavras, primogênito aí, elas estabelecem os dois aspectos principais do que Paulo tem a dizer sobre a glória do Filho, o Senhor Jesus. Então, é dito, ele é primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
que nele, importante esse aqui, Deus estabeleceu a Cristo como centro de toda a cena de glória, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é como essa esfera sobre a qual todas as coisas subsistem. Ele vai usar essa expressão mais tarde. Se o Senhor Jesus, se o Filho, se o Verbo fosse removido da criação, todas as coisas se desintegrariam. Porque ele vai usar uma outra expressão aí, estamos passando rápido sobre elas. Mais à frente, no verso 17, ele vai dizer: nele tudo subsiste. E a ideia lá é uma coesão de partículas. Assim como lá no microcosmo, você tem aquele sistema atômico, onde aquelas partículas giram em torno daquele núcleo, assim no macrocosmo. Nele tudo subsiste. Ou seja, nele tudo se mantém coeso. Ele ainda diz, no verso 16: as coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto que lemos em Romanos 11, literalmente falando, ele fala de Deus, ele não especifica Cristo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, diz o texto, se referindo à divindade, não apenas ao Filho. Aí vai dizer quem foi o conselheiro de Deus, quem primeiro deu a Deus para que ele venha a ser restituído, porque dele quem? Deus é o sujeito ali. Dele, por meio dele, para ele. Nesse texto aos Colossenses, Paulo explica, Paulo aplica. Não apenas Deus no sentido amplo, mas Cristo no sentido particular. Está dizendo que todas as coisas foram criadas nele. Agora esse nele aqui não é Deus. Esse nele aqui é especificamente Cristo, o Filho. Aquele que é a imagem do Deus invisível. Então nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, etc. Visíveis e invisíveis. Tudo por meio dele, porque ele é o veículo de toda a criação. Tudo para ele, porque ele é a razão de toda a criação. O nele diz que ele é a esfera da criação. O por meio dele diz que ele é o veículo da criação. O para ele diz que ele é a razão da criação. Depois, verso 18. Ele parte agora da criação e vai para a nova criação. Não perca esse detalhe aí, porque nós estamos vendo a glória de Cristo em dois reinos. Reino da criação, reino da nova criação. No reino da criação, ele é o primogênito de toda a criação. No reino da nova criação, ele é o primogênito de entre os mortos. Viu isso, irmão? Primogênito, ele é, verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. É porque ele é o primogênito de entre os mortos que ele foi constituído cabeça da igreja. Se ele não fosse o primogênito dos mortos, ele não poderia ser cabeça da igreja. Ele não poderia ser o princípio, verso 18. Veja bem que essa palavra, ele é o princípio, não está se referindo ao princípio da criação. Ele já falou da criação nos versos anteriores. Aqui ele está falando da nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então essa é a nova criação, o novo homem da nova criação. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos. E escute essa frase aqui. Se você não tem ela registrada aí, registre. Porque é o Espírito Santo nos dando uma frase simples, única, direta, para resumir todo o eterno propósito de Deus. Então, se nós perguntarmos qual é o eterno propósito de Deus, nesse versículo teríamos uma resposta definida, clara, na linguagem de Paulo. Para em todas as coisas ter a primazia. Então você viu que aqui a igreja não está incluída? Aqui? Você viu nessa frase? Não é para que a igreja tenha primazia. Não é para que a igreja ocupe o centro. É para que Cristo tenha toda a primazia. Então esse é o centro da sublime intenção de Deus, do propósito eterno de Deus. Ele, o Filho, ter toda primazia. Primaz é o mais importante, o mais elevado. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmão, se nós queremos ver bem o lugar da igreja, onde vamos iniciar na segunda sessão, precisamos ver bem esse lugar de Cristo. Porque quando diz assim, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, nós também ficamos chocados aqui, porque não sobrou nada para nenhum de nós.
Então, quando Paulo vai entrar naquela linguagem da igreja, dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo, nós precisamos entender essa expressão. Não é porque está faltando alguma coisa em Cristo e a igreja veio completar. Ele é a plenitude de Deus e a igreja é a plenitude de Cristo. A Bíblia usa as duas expressões para entender bem o lugar da igreja, entender bem o lugar de Cristo. Senão nós vamos errar. Irmão, existe ainda hoje no nosso país, e obviamente não vou citar o nome, existe uma forte corrente evangélica no nosso país e em muitos outros países do mundo, particularmente forte aqui na América Latina toda, que coloca a igreja como centro do propósito eterno de Deus. E alguns deles chegam a dar seu testemunho dizendo assim: quando eu conheci a igreja, a minha vida foi transformada. Chegam a cantar cânticos que dizem assim: Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Onde na Bíblia diz que a igreja é o nosso viver? Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim, aos Colossenses 3 dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós manifestaremos com Ele. Colossenses 3. E escreveu em Filipenses 1 assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não disse: para mim o viver é a igreja. Para mim o viver é a obra de Deus ou qualquer outra coisa. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então você vê o perigo grave aqui, o risco. Quando a igreja assume o lugar de Cristo, a lua ocupa a frente do sol. E o resultado na terra? Eclipse, trevas. Quando nós pregamos a igreja, nós só temos confusão, problemas, espinhos e abrolhos. Mas quando nós pregamos Cristo, nós temos a igreja. Essa é a grande diferença. Então, irmãos, nele reside toda a plenitude. E ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Você sabe explicar esse versículo 20 aqui? Se você souber, irmão, após a reunião, eu estarei ansiosamente na porta querendo ouvir você. Escute esse versículo. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e por meio dele, do sangue da sua cruz, olha o que ele fez. Reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Quando ele diz todas as coisas, irmão, você vai lá buscar seus manuais de estudo bíblico, vá lá no seu léxico grego, estude essa expressão, gaste aí sua inteligência e você vai chegar à conclusão que todas as coisas na Bíblia significa todas as coisas. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Nada vai ficar de fora. Nem os anjos rebeldes. Aí você vai perguntar: poxa, mas será então que os anjos rebeldes vão ser convertidos? Será que vai ter oportunidade para conversão de demônio futura? Porque está escrito que ele vai reconciliar todas as coisas. Então isso são especulações, né? Inadequadas. Isso não acontecerá de maneira nenhuma, eles já estão condenados. Mas a Bíblia não está falando de salvação, a Bíblia não está falando de regeneração aqui, ela está falando de reconciliação. Diferente. Ela está dizendo que isso que hoje é, desde que Lúcifer se rebelou e injetou esse veneno no homem, no Éden, e todos, por natureza, somos filhos de Adão, e o universo entrou em caos. Quando o Senhor Jesus se manifestar, mostrar seu rosto de novo para esse universo, ele vai pôr tudo em ordem. Então ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Ou seja, ele vai colocar nas esferas devidas de ordem e de harmonia. Então por isso nós falamos no início, não tente explicar isso muito a fundo não, você vai entrar em parafuso. Mas ele vai fazer. Ele vai acabar com o caos. Ele vai acabar com qualquer esfera de rebelião. Ele vai colocar cada peça no seu devido lugar, de modo que a reconciliação de todas as coisas fique evidente. Não haverá esfera de inimizade mais. Não haverá esfera de desgoverno. Não haverá nenhuma esfera de desarmonia. Ficou um pouquinho mais claro agora? E é até aí só que podemos chegar. Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer da terra, quer dos céus.
por causa do poder reconciliador da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos tão egocêntricos que quando nós olhamos para aquela cruz, sabe o que nós vemos? A maioria das vezes? Nós e o perdão dos nossos pecados. É isso que nós vemos. Amém, está incluído lá. Mas sabe o que aquela cruz fez? Reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O que aquela cruz fez? Permitiu que Deus recebesse os seus direitos reais. Que os direitos de Deus fossem vindicados novamente. Reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Que versículo! Esse Colossenses 1:20, irmão. Aguarde a cena de glória. Paulo vai falar em Romanos 8, na esperança nós fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Ah, se Deus pudesse abrir o céu um pouco mais pelo seu Espírito e nos dar algo mais do entendimento dessas coisas. Sabe o que nós iríamos fazer? Nós iríamos ter que dizer: para, Senhor, esse tabernáculo não resiste a essa revelação. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, no céu e na terra. Aí ele vai seguir. E a vós outros. Que bom. Tirou o nosso egocentrismo de cena. Não é? Agora nós entramos. E a vós outros, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas, agora tem um reconciliou para nós também, no versículo 22. Então você viu que não é o centro? Você viu que Deus, quando enviou o seu Filho e Ele realizou sua obra na cruz, todo o universo de Deus estava em prisma? Ele estava contemplando toda a sua criação, não apenas nós, nosso perdão, nossa paz, nossa justificação. E nós aplicamos a cruz de todas as formas para nós mesmos. Mas a cruz é muito maior que a nossa redenção. A cruz é cósmica, universal. A cruz irá colocar, e colocou, no que concerne ao propósito eterno de Deus, porque ele já está cumprido, o Filho no centro da cena de glória. Isso fica claro nesse versículo 20 de Colossenses 1. Então, verso 22, concluímos aqui. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Graças ao Senhor, estamos aqui incluídos. Então, irmãos, não vamos estudar com detalhes esse texto de Colossenses 1, 15 a 23. Você devia fazê-lo, porque ele é um dos textos únicos nas Escrituras, junto com Hebreus 1, de 1 a 3, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. São os dois textos que mais condensam, numa única passagem, as glórias e perfeições do Senhor Jesus, o Filho de Deus. E esse é o motivo de Deus ter colocado no centro da sua cena de glória. Ele é totalmente outro. Ele é o unigênito de Deus. Esse é um dos títulos mais lindos da pessoa do Senhor Jesus. Unigênito. Incomparável. Único. Singular. Mas graças a Deus, quando iniciarmos a próxima sessão, nós vamos de uma maneira ou de outra falar sobre o segundo título dele. Também maravilhoso aos olhos de Deus, maravilhoso aos nossos olhos. Aquele que era o único, unigênito de Deus, se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Porque no propósito eterno de Deus, ele concebeu que ele iria dar para o filho uma noiva. E que ele próprio, como pai, teria uma família de filhos iguais ao seu filho. Tal é a apreciação que ele tem do seu filho. Então vamos concluir assim, irmãos. De um modo bem prático, ajude-nos o Senhor. Faço uma pergunta para você. Quanto de Cristo há em mim? Quanto de Cristo há na minha vida conjugal? Quanto de Cristo há em minha vida familiar? Quanto de Cristo há nos relacionamentos entre os irmãos? Sabe por que essas perguntas são absolutamente necessárias? O motivo é: tudo que conta para Deus é Cristo. Atos 17, quando Paulo estava concluindo aquela sua mensagem no Areópago em Atenas, pregando para a nata da sociedade da época, filósofos epicureus e estoicos. Não era uma audiência fácil, você pode estar claro disso. Filósofos epicureus e estoicos, a nata da sabedoria grega.
Sabe o que Paulo faz? Coloca todos no banco do réu. E diz assim: Deus não considerou os tempos da vossa ignorância. Que maravilha! Que homem ousado! Ele conhece Cristo, ele conhece a sublime intenção de Deus, ele sabe tudo sobre a glória de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a plenitude de Deus em Cristo, no que é possível, é claro, conhecer-se. Então ele coloca todos lá no banco dos culpados e diz: e Deus não leva em conta os tempos da vossa ignorância, mas ele notifica. Observe, alguém falando como um arauto. Não é um ratinho acuado em um canto com um pobre e miserável evangelho, como se isso existisse, mas se levantando como um embaixador de Deus e dizendo: Deus não leva em conta a vossa ignorância, mas ele faz uma nota, ele notifica a todos que em todo lugar se arrependam. Ele está dizendo: mudem a mente de vocês, estoicos, epicureus, mudem a mente de vocês, porque, aqui o ponto, Deus estabeleceu um dia, escute, irmão, Atos 17:31, em que ele há de julgar os vivos e os mortos, em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olhe para esse versículo de Atos 17:31. Sabe o que ele está dizendo? Vamos parafrasear. Deus tem um varão medida, Jesus Cristo. E baseado nesse varão medida, esse metro de Deus, um metro completo, perfeito, absoluto, porque ele é Deus, o Filho de Deus, e o Filho do homem, e o varão aprovado por Deus, perfeito como Filho de Deus, perfeito como Filho do homem, porque foi provado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Varão aprovado por Deus. Deus o fez Senhor e Cristo, porque ele é o varão aprovado por Deus. E daí? E daí que Deus o ergue na ressurreição como uma vara medida de tudo o que Deus criou. Todas as coisas e todos os homens, todos os relacionamentos, todos os assuntos, todos os governos, tudo Deus vai medir mediante Cristo. Ele é o varão medida de Deus. Então, parafraseando Atos 17:31, Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar em Cristo todas as coisas, em um varão que destinou e acreditou diante de todos. A palavra no texto original é em, que pode ser traduzida por meio de, como está na versão revista atualizada. Mas a ideia precisa é em. Deus julga todas as coisas em Cristo. Então sim, nós temos que fazer todas essas perguntas, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos envolvidos, por um lado. Quanto de Cristo há em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos? O que conta para Deus é qual é a medida de Cristo. Qual é a medida de Cristo naquela pregação? Qual é a medida de Cristo naquele relacionamento? Qual é a medida de Cristo no seu estudo bíblico? Por que você estuda a Bíblia? Cristo é o alvo de Deus. Mostrar Cristo é o alvo do coração de Deus. O quanto de Cristo está envolvido em qualquer assunto é o que conta para Deus. Então, que ajude-nos o Senhor, porque o Espírito Santo foi enviado para fazer isso conosco, para encher de Cristo nossas vidas, para encher de Cristo nossos relacionamentos. Ah, pobres maridos, se tivessem simplesmente o mandamento: amai vossas esposas. Ah, pobre de nós. Mas ele diz: como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O Espírito Santo foi enviado para morar em nós, para formar em nós o caráter, a vida de um outro. Esse sim, ele ama, ele se entregou pela sua igreja. Esse é o ministério do Espírito Santo, irmão, porque na consumação do propósito de Deus, tudo passará por esse critério de juízo. Cristo é tudo que conta para Deus. Quanto de Cristo há nos nossos assuntos, vidas e relacionamentos? Cristo é o centro da cena de glória de Deus. Vamos concluir aqui. Na próxima sessão, então, nós vamos falar sobre o chamamento da igreja. E nós vamos ver que são textos muito elevados, mostrando a parte da igreja nessa cena de glória. A escolha, o chamamento, a união com Cristo. E é claro, óbvio, que vamos ter que fazer isso de maneira também bem resumida, para podermos avançar. Mas cremos que o Senhor poderá usar cada versículo
para que a palavra salte da Bíblia como revelação para dentro do nosso coração. Irmãos, que nos postemos, todos nós, de maneira adequada quando ouvirmos a palavra de Deus, abertos para que os versículos possam sair da Bíblia e entrarem no nosso homem interior como revelação. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Porque se isso acontecer conosco, então há a chance de que o Senhor levante nessa hora do fim, numa hora tão urgente, da iminência da vinda segunda do nosso amado Senhor Jesus. O Senhor levante ainda uma geração de profetas. Sabe quem são os profetas? Aqueles que veem o invisível. Aqueles que tiveram clareza no seu homem interior dessa intenção de Deus. E ao redor dela ordenaram toda a sua vida, todos os seus assuntos. Ah, irmãos, esse assunto da sublime intenção de Deus é tão central, como nós estamos vendo. Nós falamos de pessoas que colocam a igreja na frente de Cristo, não é? Deixe de citar, me permita, rapidamente, uma outra ilustração de um grande problema, também no nosso país. Algumas pessoas, cristãos, valorizam tanto a família e entendem que a família tem um lugar tão importante no propósito de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles passam a entender que a família é o supremo propósito de Deus. Esse é um erro fatal. Se nós acharmos que nossas famílias, maridos e mulheres vivendo em harmonia, criando filhos para conhecerem o Senhor, que este é o supremo propósito de Deus, nós estamos falidos. Porque o supremo propósito de Deus não é esse. O supremo propósito de Deus é Cristo mesmo. E só Cristo pode dar valor e lugar a relacionamentos ajustados, adequados. Nossas famílias não podem gravitar em torno de si mesmas. Se ela é o supremo propósito de Deus, então ela é o supremo. Então nós vamos gravitar em torno de nossas famílias. E se tudo está bem com a minha família, tudo está bem para mim. Compreende? O perigo, o engano, o erro. Cristo tem uma noiva, e essa noiva não é a minha família. Essa noiva é a sua família. E essa família é a sua igreja. Então o propósito eterno de Deus não é nossas famílias. O supremo propósito de Deus é que Cristo tenha primazia e preeminência em todas as coisas, inclusive nas nossas famílias. Elas só podem ser saudáveis e ajustadas se Cristo for o centro. Quantas vidas conjugais encontraram libertação, maridos e mulheres encontraram libertação de uma vida egocêntrica, fazendo, sabe o quê? Entendendo algo do propósito eterno de Deus e aprendendo a servir outros. Encontraram libertação de uma vida mesquinha, voltada para si mesmo, buscando seus próprios interesses. Cada um tentando usar o outro para o seu serviço. Essa é a vida conjugal da maioria de nós. Para o seu prazer, para o seu benefício, para o seu serviço, para a sua satisfação. Mas quando nós vemos o eterno propósito de Deus, tudo muda. Nossas famílias são para Ele. Cristo é o centro da cena de glória. E elas só encontram lugar nele mesmo. Porque tudo é por meio dele e é para Ele. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Só o Espírito Santo pode abrir nossos olhos e nos dar essa visão libertadora. Lembre-se, a visão é governante. A visão é governante. Nós não damos um só passo, senão baseado em nossa visão. Quer ela seja adequada, quer ela seja inadequada. Mas sempre estamos andando segundo a nossa visão. Onde não há visão, o povo se corrompe, se degenera. Então vamos orar ao Senhor ainda antes de encerrarmos essa sessão, pedindo a Ele, o único que pode abrir os nossos olhos, o bendito Espírito Santo, para revelar-nos algo mais dessa sublime intenção. E que tudo na nossa vida venha a gravitar em torno da sua sublime intenção. Muitas correções nós vamos passar, muitos ajustes nós vamos ter. Mesmo que o Espírito Santo traga um impacto real disso agora para você, você não vai sair dessa porta e a sua vida conjugal foi transformada. Não. Mas, sim, você passará a ter uma visão governante. Então nós vamos ver tudo baseado nesse prisma, a visão governante. Então vamos orar ao Senhor e encerrarmos essa primeira sessão. Senhor, assim nós nos confiamos a Ti nessa noite. Não queremos, Senhor, ter mais uma vez um estudo a respeito do Teu eterno propósito. Te pedimos que o Teu espírito de sabedoria e de revelação rasgue o véu para o nosso homem interior.
e nós possamos ver como o Senhor vê. E sim, Senhor, queremos tudo em nossas vidas ajustado de acordo com a tua sublime intenção. Que Cristo tenha primazia em todas as coisas. Abre nossos olhos, Senhor, faça isso. Por tua graça te pedimos e por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.